eu vou falar sobre inovação, como foi anunciado aí as três empresas, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui, antes da gente continuar. O Backsite é uma empresa, é uma fábrica de software, já tem 22 anos, né, que nós fundamos essa fábrica, e o objetivo sempre foi trazer tecnologia para facilitar a vida das pessoas, e o nome Backsite é essa ideia de estar por trás dos sites, né, por trás, tecnologia que roda lá por trás dos sites. A Move Creative foi uma empresa que eu fiz um aporte para um investidor, para outro empreendedor, né, que é o Ibaé, por conta desse movimento de trabalhar nas mídias sociais, e eu achei que seria legal dar foco nesse negócio, e a gente montou uma estrutura só para isso. E a Tecnoponto é meu xodó, né? Eu comecei aqui com 22 anos de idade como professor, fiquei 10 anos dando aula na Tecnoponto, depois eu saí para me concentrar no Backsite, e agora estou de volta aí no papel de diretor, nessa última leva agora. Então, sempre vou falar sobre as três, porque tem a ver ali com o que a gente está fazendo aqui, tá? Que é ajudar as pessoas a terem estrutura e conhecimento para seguir e ganhar exposição, tá? Vamos falar sobre inovação, só que diferente daquelas palestras de inovação que eu imagino que todo mundo já pensa que no próximo slide vai ter lá Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Eu não vou falar de absolutamente ninguém, porque o nosso interesse no pelotão é a gente inovar. Então, eu vou falar assim, como é que cada um de nós que está aqui no pelotão pode contribuir num processo de inovação onde quer que você esteja. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você crie a sua inovação, né? Que você se reinvente e não que você fique, olha só como foi legal o cara lá do Google, o pessoal do Twitter. Deixa eles já fizeram a parte deles. Eu estou aqui mais interessado em trazer conhecimento para que a gente faça a nossa parte. Nessa reunião de hoje aqui, tem o pessoal da Move, tem gente do Backsite, tem gente da Tecnoponta, tem gente de outros lugares também. E eu queria compartilhar com vocês justamente esse sentimento de se reinventar, sentimento de inovação, né? Como que provocar vocês para esse objetivo. E também esse vídeo vai ficar disponível, então todo mundo que tiver acesso a esse vídeo, gostaria de fazer uma reflexão, se a pessoa pensar em si mesmo, no seu negócio, na sua profissão, para poder falar em inovação, e não ficar pensando na história da inovação, até porque contar história não é nada inovador, né? Bom, primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar na internet, aqui, no nosso grande dicionário, grande enciclopédia da internet, a palavra inovação, de onde vem a palavra inovação, ou o que significa a palavra especificamente. Então, aí vem lá, inovação significa criar algo novo, isso é meio redundante, né? Para a gente já falar, lógico, se a inovação é novo, se não for novo, não é inovação. Até aí tudo bem. Mas no dicionário aqui, ela aumenta o conceito e diz o seguinte, se refere a uma ideia, um método ou um objeto. E geralmente as pessoas quando pensam em inovação, sempre pensam no objeto. Um iPhone, um carro, a energia solar, sempre pensa no objeto. E esquece que a inovação ela está na área das ideias. E eu vou falar bastante aqui sobre o método para você conseguir fazer isso, né? Então, eu vou reforçar essas três palavras aqui, né? No conceito de ideia, ou seja, o conceito, como eu já vi muitas vezes, assim, com 22 anos de fábrica de software, eu posso dizer que todos os meses, eu tenho pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que chegam aqui no Backsite e dizem assim, olha, eu tive uma ideia, e aí eu tenho uma proposta para te fazer. Eu dou a ideia, você faz o trabalho e depois a gente divide. Isso é, assim, o divide até está diminuindo, porque agora o pessoal fala assim, eu tenho uma ideia, você faz o trabalho, eu te dou 10%. É muito comum falar isso. Então, eu queria explicar melhor o conceito da ideia e o que a ideia tem a ver com a inovação e como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida, até porque algumas pessoas dizem que é 95% transpiração e 5% inspiração, né? E quando falam isso, o que significa? Então, eu achei melhor focar inicialmente nessas três palavras para a gente poder ir aumentando o nosso entendimento sobre isso. Lembrando que nós somos um pelotão de ideias, então nós temos tudo a ver com inovação. Eu acho até que cada um de vocês que está aqui dentro dessa reunião
já está fazendo algo inovador, né? Nós estamos aqui pegando uma quinta-feira, no período da manhã, para trocar informação sobre inovação através de uma plataforma digital, juntando empreendedores que querem fazer alguma coisa nova. E quando a gente fala de rumo ao novo normal, a gente já está falando de algo novo, né? Então, é criar algo novo. Então, eu acho que esse projeto, que é o Pelotão de Ideias Rumo ao Novo Normal, ele é um projeto não só inovador, como totalmente focado na inovação. Então, se você tem lá, por exemplo, acho que é a Neide, se não me engano, que trabalha com artesanato, mas ela já teve um recado aí que ela não estará presente, acho que foi isso que eu vi aqui falando. Ela trabalha com artesanato e como ela vai inovar, tirar um dia do mês para estar conosco falando sobre isso, já é um ato inovador. Você parar para pensar no seu negócio de forma inovadora, como funciona esse processo. Então, eu acho que a gente já está no caminho certo quando está aqui. E eu gostaria muito que todo mundo que prestasse bastante atenção, porque não é uma informação para empreendedores, é uma informação de reinvenção, tá bom? Vamos detalhar mais essas palavras que eu destaquei. A primeira palavra que a gente vai destacar é a palavra ideia. E aí tem um dicionário que é muito legal, que eu gosto de consultar, que é o dicionário criativo. E eu coloquei lá a palavra ideia, e falei, o que é uma ideia, né? Então, tem uma série de sinônimos para a palavra ideia, e eu gostaria de destacar 3 sinônimos aqui. Ideia no sentido de visão, ou seja, é alguma coisa para o futuro, alguma coisa que eu vejo a médio e longo prazo. Então, a minha ideia ela tem projeção de novo, tem que ter essa característica de solução nova, de alguma coisa nova. Uma ideia é uma percepção. Você deve ter percebido várias vezes que algumas pessoas falam assim, nossa, o cara teve a mesma ideia que eu. Não é que a pessoa teve a mesma ideia que você, é que ela teve a mesma percepção que você. Então, geralmente, uma ideia é uma percepção. Então, existe alguma coisa no ar que as pessoas vão percebendo. Você pode até perceber primeiro, mas o outro vai perceber, e o outro vai perceber, e o outro vai perceber. E quem agir primeiro é que vai conseguir concretizar essa ideia. Mas a percepção de algo, ela está no ar. A ideia também está aqui na ideia do sentimento, né? Então, eu tenho assim, uma ideia é uma sensação, né? É um sentimento, não é simplesmente um pensamento, um raciocínio lógico. Ela tem uma conexão com o lado emocional. Quando a gente fala de método, que é a segunda palavra que foi falada ali em concepção à inovação, o que significa método? O termo método é muito quadrado, né? Mas quando a gente traz aqui alguns sinônimos, o método é um caminho, uma forma de fazer alguma coisa, é um processo, um passo a passo. Então, se eu quiser fazer um bolo, a receita de bolo é um método para fazer o bolo. Então, o passo a passo, o caminho que eu vou seguir para chegar a algum lugar. Então, o método é um caminho para você percorrer, ou um processo, se for mais corporativo, nós podemos chamar de processo. Ou para ser mais rápido, uma ideia mais rápida, uma forma, um jeito de fazer alguma coisa. Estou destacando algumas palavras que eu gostei mais de entender, mais a ver com o que eu vou falar aqui. E na última, a palavra objeto. Então, quando a gente vai falar de objeto, é uma coisa, ou é alguma coisa que eu posso pegar, uma substância é algo, tem corpo. Então, se eu estou falando que a inovação não é simplesmente um produto novo, mas ele pode ser uma ideia nova, um método novo, um objeto novo, e aí eu tenho essa formulação com essas palavras, eu gostaria de resumir, na minha concepção, a inovação como um processo para transformar um sentimento em algo. Então, você tem uma percepção, um sentimento, e você quer fazer aquilo se realizar. Então, a realização do seu objetivo, né? Ele é ali o processo. A inovação seria isso, um processo para transformar um sentimento em alguma coisa. E sempre lembrando que a gente está falando de alguma coisa nova, né? Então, vamos falar mais sobre esse processo de transformação. Eu, como gestor, eu vou destacar aqui uma ferramenta de gestão que eu vou explicar ela de forma bem fácil para que a gente possa avançar nesse nosso processo, que é o seguinte, chama análise de SWOT. Análise de SWOT, ela também em português é chamada de análise fofa, ela pensa em 4 ambientes, ou 4 dimensões. 2 dimensões de fatores positivos, 2 dimensões de fatores negativos, 2 de fatores internos e 2 de fatores externos. Por que a gente vai falar sobre análise de SWOT? Cada um de vocês está aqui, tem uma profissão, tem um negócio, tem gente aqui que é líder das minhas equipes, tem gente aqui que
que é desenvolvedor de sistema, tem gente aqui que é designer, que é produtor de mídia, artesão, enfim, não importa. Você está ali e você vai falar o seguinte, como é que eu posso entender, como é que eu posso ter ideias para inovar onde eu estou, né, no meu posto de trabalho, como eu posso inovar, como eu posso ser uma pessoa que vou fazer com que haja inovação no meu trabalho, na minha profissão, ou no meu negócio, não importa se você ali é um profissional, ou um empreendedor, ou um empresário, mas você tem que inovar ali. Então, primeiro a gente vai focar nos pontos internos, os fatores internos. Então, pense em você. Se você fosse escrever um currículo seu, você ia destacar os seus pontos fortes. Olha, eu falo inglês, eu sei tal coisa, eu faço tal tecnologia. Você vai colocar ali no seu currículo os seus pontos fortes. Os seus pontos fortes seriam fatores internos, ou seja, coisas sobre você positivo. Aí você vai para a entrevista, o cara fala para você assim, tá, me fala quais são os seus, os seus defeitos. Aí a maioria vai falar, não, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Mas aí mas quando você fala para você mesmo, você sabe quais são os seus defeitos. Pô, eu não sei falar inglês, eu não tenho eu tenho problema para me concentrar. Você vai começar a analisar, é como se você fosse escrever um currículo seu do contrário, do ponto fraco, ou seja, da coisa que você não é bom e você precisa melhorar. Você sabe que aquilo ali você não é bom. Se você está pensando na tua empresa, você vai fazer lá um folder, né, um site, você vai falar sobre os seus pontos fortes. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei pintar de tal cor, eu faço tal serviço. Mas você também não vai declarar lá quais são os seus pontos fracos, né? Olha, meu servidor está meio com falha de segurança. Você não vai dizer quais são as suas fraquezas, mas você tem que parar um momento para refletir sobre as suas fraquezas. Quando você faz essa análise da primeira parte, são os fatores internos, você se conhece melhor. Aí vem a grande jogada que eu vou falar sobre a parte da inovação. O ambiente externo é onde nós temos dois fatores. A oportunidade, que é um fator positivo, e a ameaça, que é um fator negativo. Tudo bem, todo mundo ensina isso em qualquer lugar, mas o que é uma oportunidade e o que é uma ameaça? Bom, vamos primeiro pensar na ameaça. Vamos primeiro entender quem é o fator externo, para poder a gente ficar bem claro. Vamos imaginar o fator externo como o meu adversário, ou o meu concorrente, ou o mercado de trabalho. Aí eu vou dizer para vocês, vamos fazer uma análise de forças e fraquezas do fator externo. Então vamos imaginar o seguinte, o meu concorrente, o que é que ele é bom e que pode aniquilar a minha fraqueza? Isso é uma ameaça. O mercado, tem lá, no caso aqui, o fator da pandemia. Quais são os riscos que o mercado está oferecendo, ou a sociedade está oferecendo, ou o mundo está oferecendo, que pode aniquilar o meu negócio, ou me aniquilar por conta de uma fraqueza? Ali eu tenho um problema. Então, se você começar a analisar o mercado, ou o concorrente, ou a sociedade como um todo, como uma outra pessoa, e começar a tentar descobrir qual é o ponto forte que ela tem, que pode aniquilar com a sua fraqueza, isso é uma ameaça. E aí você vai começar a pensar, deve estar pensando agora já, vai começar a pensar nisso aí e anotar no papelzinho ali. Deve surgir aí uma meia dúzia de papelzinho com um problema que você tem para resolver. Se você inverte esse pensamento e fala assim, qual é o ponto fraco? Vamos imaginar o meu cliente como sendo o alvo, o meu público-alvo. Qual é o ponto fraco do meu cliente? Ou seja, qual é o problema que ele tem lá que eu tenho um ponto forte, ou seja, eu tenho uma força que pode resolver o problema dele. Ali nasce uma oportunidade. Se nascer uma oportunidade, que você tem uma força que pode resolver o problema do teu cliente, e você não está resolvendo, você tem também um problema. Então, a partir dessa análise de SWOT, que é você verificando quais são onde você é bom. Olha, eu sou marceneiro, e os meus vizinhos não têm móveis. Se eu não estou vendendo móveis para os meus vizinhos, é porque eu tenho um problema de comunicação. E aí você vai começar a relacionar problemas do não atendimento a uma oportunidade ou problemas de risco que o seu concorrente ou o mercado pode oferecer para você. Ó, minha rua enche, minha casa não tem estrutura para isso. Eu tenho um problema. Então, essa análise SWOT, ela vai servir para você raciocinar ali, ó, no momento da tarde, é muito melhor do que fazer palavra cruzada, jogar dominó, muito melhor do que você ficar jogando videogame, é você pegar e ter esse raciocínio sobre si mesmo, ou sobre o seu negócio, e pegar uma tarde e tirar dali uma relação aí de meia dúzia de problemas para resolver, seja problemas da falta de atendimento a uma oportunidade, ou seja problemas
de ameaças que podem aniquilar com o seu negócio ou com você por conta da sua fraqueza. Essa ferramenta é um desafio para vocês. Façam isso. Eles vão relacionar ali meia dúzia de problemas. A partir disso, a gente descobriu que a gente tem uma relação de problemas. Então, você tem lá, pega post-it e começa a anotar aqueles problemas no post-it. Cada post-it um probleminha. Você vai lá, anota problema 1, problema 2, problema 3. Aliás, não tem uma sequência, né? Você vai pensando e você vai relacionando esses problemas. A partir do momento que você relacionou o problema, você escolhe... você vai pegar e vai falar assim, agora eu vou pegar um problema desse e vou observar mais sobre ele. Poxa, mas por que eu tenho esse problema? O que eu posso fazer? Quais são as características desse problema? Como que eu posso puxar mais informação sobre esse problema? Quanto tiver maior número de informações que você tiver sobre esse problema, mais fácil você vai conseguir se livrar dele. E você vai começar a fazer uma análise. Poxa, esse problema ele é resolvido da forma A, da forma B? Por que ele é assim? De onde vem? Qual é a origem do problema? E você vai começar a puxar informações e vai começar a surgir na sua cabeça um pensamento que a gente chama de insight, ou seja, já sei como resolver esse problema. Aí você teve ali o insight, não vou chamar ainda de ideia, vocês vão entender por quê. Porque esse insight você vai confrontar. Você vai pegar e falar assim, deixa eu ver se com essa solução que eu pensei imediatamente, eu consigo resolver esse problema. Ah, não consigo. Então, observa mais, analisa mais, vai ter outros insights. No momento em que o insight passar a informação para você de que ele resolve o problema, aí você tem uma ideia. Então, repara que as pessoas confundem ideias com insights, ou seja, aquela sensação imediata de como resolver um problema é um insight. Ela tem que ser julgada para saber se passa corretamente, para poder verificar se aquilo realmente é uma ideia que você possa investir, tá? Então, muitas vezes as pessoas chegam até o backside para falar assim, olha, eu tenho uma ideia e é só um insight. Ele nem está claro para ele qual é o problema que ele resolve e nem sabe se realmente aquele insight resolve de fato o problema. Então, é só um insight. Então, daqui se eu fosse puxar só por aqui, eu já imagino que insight é 25% do trabalho, nem é tão assim 100%, né? Então, eu tenho lá a ideia, sim, a ideia é um insight que foi muito analisado. Aí eu vou dar dicas para vocês, como é que vocês vão analisar isso. Sempre que você tem um problema, eu vou imaginar aqui uma situação hipotética, de um dono de um restaurante em que serve uma feijoada e que no domingo ele ficou recebendo uma série de críticas lá pelas mídias sociais, dizendo que o pessoal passou mal, e aí, porque comeu a feijoada, e o outro fala, eu também passei, e começa a perceber que houve realmente muita gente passando mal, porque foi lá e comeu a feijoada dele. E aí a primeira coisa que a gente pensa imediatamente é quem fez a feijoada, quem é o culpado. E a mão de obra, ela é aqui uma parte da possível causa de um problema. Então, uma vez destacado aquele problema, a mão de obra ela é uma possível causa do problema. Então, por exemplo, pode ser que a receita, ou que é o método, lembra que eu falei sobre o método sendo a forma, o processo? A receita esteja errada. Pode ser que o fogão não chegou ali na temperatura correta, então a máquina esteja com problema para executar aquela receita. Pode ser que a medida, ou seja, a quantidade de sal que foi colocada, a quantidade de pimenta que foi colocado seja um problema. Pode ser que o material, ou seja, o ingrediente foi comprado ali, o feijão, a carne, o ingrediente que foi comprado tenha causado o problema. Pode ser que tudo esteja certo e simplesmente o salão onde foi servido estava contaminado e aí as pessoas se contaminaram no salão por conta do ar-condicionado e não seja isso. Então, repara que você analisar um problema, você tem que enxergar no mínimo por esses 6 M's que está aqui, ó, método, máquina, medida, meio ambiente, material e a mão de obra. E muitas vezes, eu posso falar que de 5 para 1 aqui, a pessoa será culpada do problema. Geralmente sempre é a máquina, a medida, o método, o material, o meio ambiente. Então, repara que eu acabei de mostrar para vocês, lá na análise SWOT, eu falei para vocês, analisa o seu ponto fraco e o ponto forte do seu oponente e descobre ali onde você pode atuar. Se ali surgir um problema que se você resolver, você vai ficar melhor, isso é um pensamento inovador, você está se reinventando.
Se o mercado tem uma dificuldade, vou dar um exemplo agora por conta da pandemia, né? Então, imagina a quantidade de pessoas. Eu estive em São Paulo, andando pelas ruas, e eu vi o pessoal vendendo máscara na banca, nas ruas. Olha, máscara, vários tipos de máscara e tal. Ali é o seguinte, quem é que compraria a máscara 2 anos atrás? Mas ali você começa a perceber o pensamento inovador em todo mundo. Então, alguém pensou assim, nossa, o pessoal precisa de máscara, eu sei fazer máscara, eu vou fazer e vou colocar a máscara para vender. E isso é olhar um problema do outro, entender que você tem poder, ou você tem como resolver aquele problema, atua de forma rápida e você cria ali um pensamento inovador e você cria uma solução e você consegue sucesso com isso. Então, tendo o problema, para analisar esse problema, pensa no método, na máquina, na medida, na mão de obra que foi feito para poder você ter mais informação sobre o problema. Só que isso... tudo bem, então nós descobrimos que o problema foi o fogão. O fogão não aqueceu corretamente a carne. E aí, como o fogão não aqueceu corretamente a carne, houve o problema. Perfeito, então nós já conseguimos identificar claramente qual foi a causa fundamental daquele problema, mas aí eu ainda preciso agora saber como é que eu faço para resolver isso, que é chegar naqueles insights que eu falei para vocês naquele processo. Uma outra forma de você adquirir insights, então nós já temos o problema, tá? O problema é o fogão está quebrado. Como resolver? Vai arrumar o fogão? Vai comprar um outro fogão? Vai parar de cozinhar ali e cozinhar em outro lugar? E aí na sua equipe, e eu costumo falar que você tem ali, mesmo dentro de casa, uma equipe, né? De repente sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai. Aí você tem ali na sua equipe pessoas que vão dar palpite. E a gente tem um defeito muito grande. Todo mundo tem, eu tenho também, e eu tento corrigir, que é não deixar as pessoas falarem sobre as possíveis soluções. A gente escuta e já critica. Não, isso aí não dá certo por tal coisa. Não, isso aí não dá certo por tal coisa. A gente nem deixa, às vezes, as pessoas terminar de falar. Parar para escutar é um exercício muito interessante. Na empresa, eu faço uma sugestão para vocês. O brainstorming, essa palavra em inglês significa tempestade de ideias. Na empresa, a gente pode, para poder fazer isso ficar menos agressivo, vocês podem fazer o seguinte: levanta, olha, quebrou o fogão, essa foi a causa que nós descobrimos, e a gente precisa achar uma solução para esse problema, que é o fogão que está quebrado. E aí a gente troca a fala por papeizinhos escritos, então todo mundo começa a escrever e não coloca quem é o autor, para não ter julgamento para de onde veio a sugestão. Então todo mundo começa a colocar lá no papelzinho qual é a sua sugestão e coloca ali numa caixinha, tal, não sei o quê, depois alguém pega e lê isso aí, e aí a gente vai analisar. Tem uma história bem interessante, não lembro se foi Colina, se foi alguma dessas empresas de creme dental, de que eles tinham interesse de aumentar as vendas em 10%, né? Então estava lá o pessoal, marketing, produção, engenharia, direção, recursos humanos, estava aquele pessoal todo ali discutindo qual seria a melhor estratégia para aumentar o consumo da pasta de dente em 10%. E uma série de sugestões, e todo mundo falando e tal. E estava passando a assistente lá, que serve o café, e falou assim, posso dar uma ideia? E o pessoal deu aquela risada e tal, e o diretor lá falou, não, eu quero escutar a sua opinião. Fala pra gente como você acha que a gente deveria resolver. E ela disse assim, se vocês querem aumentar o consumo da pasta de dente em 10%, aumenta a abertura do tubo em 10%. Porque eu sempre, quando eu vou colocar pasta de dente, eu coloco a minha escova inteira. E se tiver mais grossinho ali, eu vou continuar colocando a minha escova inteira e vou consumir 10% a mais. E todo mundo riu dela e continuou fazendo a reunião, e no final foi a ideia dela que realmente foi executada. Então, quando você faz o brainstorming, que é esse momento de todo mundo dar palpite, se colocar no papelzinho, às vezes é melhor porque uma pessoa não critica a outra. E se não colocar quem é o autor, é melhor ainda porque não tem a vaidade para poder julgar depois as ideias, tá? Então, lembrando, né, a gente analisou se a gente é bom, se a gente é ruim, fez análise de SWOT, descobriu que tem problemas, ou porque a gente não está alcançando uma oportunidade, ou porque a gente tem uma ameaça que a gente pode ser aniquilado pela concorrência, ou pelo mercado, ou pelo próprio mundo aí, né, como no caso da pandemia. Pegamos esse problema e a gente começou a analisar ele por todas aquelas visões ali, né, de meio ambiente, mão de obra e tal,
E a gente trouxe agora o problema, a causa fundamental, e a gente vai descobrir solução, insights, e receber uma série de insights ali da nossa equipe, ou da nossa família, dos nossos amigos. Pode ser até numa mesa de sinuca, num bar de quinta-feira, isso não é importante. E aí você vai receber esses insights e você tem que começar a administrar esse banco de ideias que você tem. Bom, então, nós temos agora, depois desse processo que eu expliquei para vocês, nós temos agora um grande conjunto de ideias. Então, a gente tem ali, sei lá, 10, 20, 30, quanto mais, melhor. Você vai perceber, nossa, olha quanta coisa legal que dá para fazer para poder melhorar o meu negócio e inovar. E se eu fizer algo que ninguém pensou ainda, é melhor. Aí sim, porque eu não estou só me reinventando, eu estou inovando para a sociedade, para o mundo. E aí você vai fazer alguma coisa nova de verdade. Depois que você tem a sua ideia, lembrando que ideia é um conjunto, né? Veio lá do problema, análise, enfim, insights, julgamento do insight, aí você tem a ideia, que aí já é a ideia. Você vai ter que fazer escolhas. Por quê? Porque você não deve ter tempo nem dinheiro para executar todas as ideias que você tem. Então, daqui, gente, é muito importante, a regra número 1 para o empreendedorismo. Se você tiver uma ideia, pergunte para todo mundo sobre a sua ideia. Não fica com medo de ninguém copiar a sua ideia, porque as pessoas se sentarem um dia ou 2 dias com essa sequência, esse processo que eu expliquei para vocês até aqui, cada um vai ter um conjunto de ideias suas tão grande para poder ter que escolher que ele não vai parar para executar a sua ideia. O único malefício que você tem em falar para as pessoas é porque elas vão criticar a sua ideia. E aí você vai poder ter mais informação para analisar. De repente alguém vai falar de alguma coisa que você não pensou antes. Então, fale da sua ideia. Se você tiver alguma ideia, conte para todo mundo. Já projete, fale que você... E de repente alguém fala, imagina, isso não vai dar certo nunca por conta de tal coisa. Aí você já fala, essa ideia é legal, vou escolher outra, porque eu sou uma pessoa que construiu um grande banco de ideias. Então você tem lá as suas escolhas, um grande conjunto de ideias, e você vai ter que escolher, olha, eu vou começar por essa. Então eu vou pegar 5 ideias aqui e vou botar numa ordem. Essa primeira, essa segunda, e você já tem ali um processo de inovação nascendo no seu processo, no seu dia a dia. Depois que você escolheu, vem a parte mais complicada. Agora que você teve a ideia, agora você vai ter que executar o trabalho para essa ideia acontecer. Aí, arregaça as mangas e trabalha. Trabalha, trabalha. Nesse momento, eu imagino que você vai ter a parte da transpiração. Então, é muita transpiração para um conjunto de inspiração. Aí, quando a gente fala assim, olha, eu parei para pensar e eu tenho ideias bem legais, eu sou um cara bom de raciocínio. Só que depois que eu tive as minhas ideias, eu tive que escolher uma delas. Eu tive que priorizar, eu tive que fazer julgamento, eu tive que abrir mão de outras, porque para toda escolha é uma renúncia, né? Então, se você teve que escolher uma, você renunciou às outras, e você teve que dar prioridade para uma. Aquela que você escolheu, você vai ter que depois trabalhar muito para colocar ela em prática. Aí precisa de resiliência, precisa acreditar, e precisa fazer muita coisa, precisa conseguir ajuda, e muito trabalho. Daí aquela máxima que 95% é transpiração, 5% é inspiração. A inspiração vem no insight, né? O resto tudo é transpiração. Ideias têm consequências, ou seja, a partir do momento que você teve uma ideia e que você escolheu isso aí e começou a trabalhar, você vai ter resultado com isso. O resultado pode ser, se a sua ideia for ruim, o resultado pode ser um fracasso. Se a sua ideia for boa, o resultado pode ser o sucesso. Mas você vai ter consequência da sua ideia, seja o fracasso ou seja o sucesso. Então você vai ter que analisar bem, escolher bem, conseguir bastante apoio e trabalhar bastante para que a consequência seja um sucesso, tá? Como um fracasso você já tinha, que é o não, né? O não você já tem no começo, não tinha antes, não tem agora. Ah, eu não sei falar inglês, não fez meu trabalho direito, continua sem falar. Já tinha o não, o fracasso já existia desde o começo. Agora, se você tiver sucesso, a consequência, se você tiver trabalho, uma boa escolha, ideia, perseverança, a consequência ali é o sucesso. Bom, consequência não foi boa, voltamos para a prancheta. Olha novamente seu banco de ideias, verifica se tem outra ou se dá para melhorar a ideia que você tem e continue. Uma regra muito interessante é não se apaixone pela sua ideia, porque se a ideia for ruim, é melhor pegar a próxima, a número 2, e ter sucesso mais rápido do que insistir naquilo que dá errado, tá? Então, tem ideias que foram excelentes e depois não são mais. Tem um livro bom de ler
chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, que mostra bem isso. Tem gente que se acomoda na sua ideia e fica lá o tempo todo achando que ela sempre vai ser boa. E não é, às vezes tem que reinventar. Eu adoro reinventar, eu gosto de mudar. O pessoal que trabalha comigo fica louco, porque de um dia para o outro a gente pode mudar tudo. E até aprendi com o Rogério, que era o fundador da Tecnoponta, que ele fala assim, o mundo não é dos maiores ou dos mais fortes, é dos mais ágeis, aqueles que se adaptam melhor, aquela que rapidamente se adapta. Então, você tem que imaginar, você não precisa ser grande. Pode você imaginar, hoje a maior empresa do mundo é o Google, em 98 ela não existia. Então, você tem que imaginar, o Facebook também não existia em 2003, entendeu? Então, você precisa pensar que o mais ágil que é o mais relevante, certo? Bom, julgou a ideia, deu tudo certo, então você pode imaginar que você tem um processo de inovação, certo? O processo de inovação, ele consiste nessa sequência da geração da ideia e depois da execução dessa ideia, tá bom? O Sebrae tem um trabalho deles lá, eles sempre utilizam esse material chamado Planeja Fácil, é espetacular. Para quem não conhece, é bem legal vocês pegarem esse material. E aí aqueles post-its que eu falei para vocês, isso é um quadro, isso aqui é uma cartolina que você coloca na parede. Minha filha está fazendo mestrado lá em Lisboa e eu coloquei para ela isso aqui, ela fica colocando tudo que ela tem que fazer em post-it nessa parede aqui. Então ela fala assim, meu banco de ideias está aqui embaixo, no amarelinho, aí ela vai pegando aqui, qual que eu tenho que observar aqui? Aí ela vai pegar os post-its, cola ali em cima no Eu Observo, aí ela vai fazendo anotações. Depois, aquelas que ela já observou, ela seleciona alguns, vai para o 2, que é prioriza. Aí ela falou, desse conjunto aqui com 4, 5 post-its, eu vou escolher um que ela decidiu, e aí ela começa a fazer o trabalho, que é quem vai fazer, quando, quanto tempo vai gastar. Então, esse materialzinho é uma cartolina, é um quadro que vai na parede, é bem legal. Quem não conhece, procura aí o Sebrae, que eles têm um curso lá para poder oferecer essa cartolina, e é sensacional. E é bem legal para o que eu estou falando aqui no dia de hoje, tá? Outra opção também, para quem está aqui no pelotão, é usar o nosso aplicativo, que ele tem todo esse processo de forma eletrônica. Depois vocês vão ver como funciona. Bom, quando eu vou falando de inovação, então eu tenho aqui um primeiro passo. Se a gente refletir aqui, pô, Emerson, você falou tanta coisa e eu já esqueci de uma parte, não tem problema. Essa palestrinha aqui está sendo gravada e ela vai estar no aplicativo, no item academia, você pode voltar, dar pause, volta um pouco, assistir novamente, não tem problema. Mas eu falei do processo para você levantar quais são os problemas que você tem, ou levantar quais são os problemas que o mundo tem. Lembra que se eu descobrir um problema do mundo e eu conseguir imaginar que eu tenho a capacidade de resolver antes dos outros, eu posso criar o iPhone, eu posso criar o Facebook, porque é assim que essas pessoas pensam, é assim que você tem que pensar. Mas se eu conseguir resolver o problema da minha casa antes que as outras pessoas, porque eu sei fazer algo, você também está inovando ali na tua casa. Então, de repente, uma parte lá, que era uma parede ruim, você foi lá e colocou um revestimento e ficou bem legal, a sua casa ficou nova, esse é um processo inovador. Então, você tem que sempre pensar, estou muito preocupado com o Steve Jobs, com o Bill Gates, estou preocupado com a gente aqui, né? Com o que a gente vai fazer no nosso negócio, na nossa equipe, na nossa casa. O processo de inovação parte, então, ali do diagnóstico, da análise e depois de muito trabalho. Uma vez que você tenha produzido algo novo, agora falando mais dos negócios, você tem alguma coisa nova, está na sua mão, não adianta só olhar. Nós não somos artistas no sentido de falar, olha só, eu vou ficar admirando esse negócio aqui. Não, a gente é empreendedor. Então, esse negócio novo, ele precisa ser colocado na rua. Então, você tem que ali criar uma boa força de venda. Nós também temos palestras lá, temos palestra do Marco, temos palestra do Luiz Castro sobre vendas. Vocês assistam essas palestras para poder melhorar. Olha, Emerson, eu assisti a palestra lá do Luiz, assisti a palestra do Marco, e eu realmente não concordo com nada daquilo, eu tenho um jeito melhor de fazer. Ótimo, inove no seu processo de venda, mas foque, pare um dia também, ao invés de jogar dominó. Eu brinco assim por conta do jogo, né? Porque eu acho o empreendedorismo um jogo. Eu acho a vida profissional da pessoa um jogo. Então, eu me divirto fazendo esse tipo de tarefa. Então, você vai lá e vai melhorar o seu processo de venda. Ótimo, você inovou na venda também. Depois da venda, você tem a produção. Legal, eu inventei aqui um jeito de fazer site bem
melhor que os outros. E aí você vendeu 50 sites, você vai ter que produzir 50 sites, então você tem que pensar na escala. E aí nós temos ali, nós tivemos palestra do Thiago, nós tivemos palestra da Flávia sobre Scrum, métodos ágeis, bem legal de assistir também. Ah, Emerson, eu realmente também não acho, eu tenho um jeito de fazer que é diferente. Ótimo. Desde Taylor, o McDonald's, inventaram formas diferentes de fazer as coisas, o Henry Ford, inove também, e aí você pode, de repente, fazer uma revolução no teu mercado, porque você tem um jeito diferente de fazer alguma coisa. Você roda o mesmo processo e inove no seu processo de produção. E depois que você já produziu, você vai ter que, vai surgir um pessoal novo chamado cliente, que é aquela pessoa que já consumiu o seu produto ou seu serviço. Você tem que dar atenção para o seu cliente, você tem que ligar para o seu cliente, você tem que mandar cartão de Natal para o seu cliente, você tem que falar com eles, tem que criar parceria, tem que lembrar dos seus amigos. E aí a gente fez aqui também, a última palestra que teve, foi a nona palestra, foi com o Paulo Queixa, sobre encantamento do cliente. Você precisa se especializar nisso. Emerson, que o Paulo Queixa falou também, eu acho balela. Eu tenho um jeito novo de pensar nesse negócio. Ótimo, inove no seu processo de CRM, no seu processo de gestão do relacionamento com o seu cliente. Então, esses 4 processos, eles são os processos-chave de qualquer produção de conhecimento, de qualquer empresa. A Coca-Cola inova, vende, produz e atende cliente. A Nestlé inova, vende, produz e atende cliente. O Google inova, vende, produz e atende cliente. Esse processo ele é contínuo para qualquer negócio, tá? Se você pensar, olha, eu fiz um curso, depois eu arrumei um emprego e depois eu trabalhei bastante e aí falei bem com o meu chefe e ganhei uma promoção. Esse processo é o processo que você tem que falar para você crescer. Esse é um processo que para você pode reinventar, melhorar, ser superior que as outras pessoas, mas façam esse processo. O que você vai receber do teu cliente, ou seja, Emerson, eu não tenho cliente, eu trabalho aqui no backsite e eu faço só o front-end. Como não tem cliente? Você trabalha para o pessoal do back-end, você trabalha para o pessoal de vendas, então seus clientes são clientes internos. Não, eu não, Emerson, não tenho cliente, eu estou em casa, estou desempregado, eu estou em casa, sou do lar. Então, a sua família é sua cliente, você tem que dar relação com o seu cliente, não importa. Cliente é a pessoa que consome o teu serviço, consome o resultado da sua existência. Então, a relação com o seu cliente vai ter o feedback, ou seja, as pessoas vão começar a reclamar de algumas coisas que você fez. Ou elas vão começar a dar sugestões de algumas coisas que você fez. Ou ela vai começar a sugerir melhorias. Enfim, os seus clientes vão começar a falar sobre você. E esses são problemas gratuitos, olha que legal. Você nem precisou fazer a ferramenta análise de SWOT, você já recebeu de mão beijada. Olha, você está errando aqui. Vai para o seu banco de ideia, bota tudo para rodar novamente. E cada dia melhor, e cada mês melhor, e cada ano melhor. Se vocês seguirem sempre isso, vocês vão ter ali uma boa plataforma para retomada, tá? Eu pedi para falar na 10ª reunião, que é essa aqui, e para poder falar sobre inovação, para fechar esse ciclo de todos os elementos que a gente está colocando. E eu realmente acho, e por isso que eu coloquei esse título, que a inovação ela é a arma fundamental para a retomada, porque você tem que inovar na forma de vender, porque mudou tudo. Você tem que inovar na forma que você vai produzir, porque, de repente, o que você vai produzir tem que caber em umas caixas que vão ser transportadas, e antigamente não existia isso. Tem que ser mais leve. Você tem que inovar na forma de atender, porque você vai ter que atender pela internet. Então, eu acho a inovação como a arma fundamental para poder vocês garantirem a retomada do negócio de vocês. Eu sei que venda é uma excelente arma, eu sei que a produção é uma excelente arma, eu sei que o CRM também, que é o relacionamento com o cliente, é uma excelente arma. Mas você inova em vendas, inova em produção, inova em CRM, e a inovação ela tem que ser constante. Eu gosto de dizer que a única coisa que nunca muda é a mudança. Você tem que sempre ter mudança. Essa regra não pode mudar, tá? É a única coisa que não muda. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, mas mais para poder falar para vocês e fazer um gancho até também para a próxima reunião, que é o seguinte, eu estou começando com o pessoal da Move a escrever artigos sobre como a Tecnoponta, onde eu estou aqui hoje, pode ajudar as pessoas que precisam se preparar melhor para essa retomada em relação a conhecimento. Nós temos hoje aqui mais de 100 formações. Você chegar aqui e falar assim, olha, eu queria fazer um curso, mas não sei muito bem qual. Então, nós criamos esse blog. Então, eu estou chamando a atenção para vocês entrarem no digital.tecno.com.br/blog. Eu sempre vou colocar dicas.
A minha dica predileta, não vou tomar muito tempo de vocês com isso, aqui eu tenho dicas para quem está começando a carreira, dica para quem quer ser promovido, dica para quem quer trabalhar no Porto, dica para conseguir conhecimento de casa ou de longe daqui de São Paulo ou de Santos, onde a gente tem as unidades aqui no Ponto. Mas a minha dica predileta é aquela 9 meios para ampliar a sua renda. A minha história ela vem de uma pessoa com 22 anos de idade que fez um curso para aprender a programar e parcelou esse curso em N vezes, e com o primeiro sistema que foi vendido, conseguiu pagar o curso e sustentar a sua família. Então, eu digo para vocês assim, até aqui no Ponta, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um curso, tá? Instalação e manutenção de ar-condicionado split. É um dos cursos que eu coloquei ali no 9 meses para ampliar a sua renda. Você pagando esse curso em 12 parcelas, eu tenho certeza que você vai ter medos de ar-condicionado para arrumar e vai pagar o curso com o próprio serviço que você não sabia fazer antes. Outro curso que é assim também é manutenção de aparelhos celulares. Aprender a arrumar celular. O valor da parcela, de 12 parcelas para arrumar do curso, você, no primeiro amigo teu quebrar a telinha, você vai arrumar aquilo ali e já paga o curso. E é uma forma que eu lembro que eu tive bastante resultado na minha vida, porque eu fazia o curso e depois eu entregava o serviço, e o próprio serviço pagava o curso, e se eu não tivesse feito o curso, eu não teria como oferecer aquele serviço. E aí é uma dica, e o que é de inovador aqui é justamente o fato de que a Tecnoponta não tinha um blog com esse lado mais de mentoria, e eu achei que com essa mentoria eu poderia estar ajudando pessoas a escolher melhor as coisas que eu tenho para poder oferecer por aqui. Isso aqui foi a minha última, ou melhor, última no sentido de a mais recente tacada de inovação para essa empresa da Tecnoponta. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Na próxima palestra, a gente vai falar justamente sobre como gerenciar conteúdos desse formato, tá? Então, a gente vai pegar essa inovação e vai falar sobre conteúdo. Eu vou convidar alguém, ou talvez eu mesmo também faça essa palestra para falar sobre como escrever o conteúdo específico para você poder conseguir trazer clientes para vocês. Gente, uma frase aí do Raul Seixas, que eu gosto muito de falar, porque eu não gosto muito de reclamar das situações, eu gosto de tomar decisão em relação a solucionar, ou se for necessário até debochar do problema. Mas eu não gosto de problema e não trabalho para ele, eu gosto da solução. Então, quando eu vejo um problema, como diz aí Raul, e quando todos praquejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Essa é uma frase que me move para ir para frente e imaginar que eu não tenho que dar valor para o problema, e sim para a solução. Muito obrigado e vamos para frente. Vamos começar a produzir, galera. E hoje eu vou falar um pouco sobre o módulo de inovação, que é um módulo que ele é utilizado para fazer todo o... Ele é utilizado para contribuir no planejamento e no controle das inovações, né? Para que uma ideia, ela se torne, no final, um produto ou um serviço para ser vendido. Então, lá na home do aplicativo do Pelotão, no BS Studio, foi habilitado uma nova ferramenta, né? O nome da ferramenta ela se chama Inovar, tá? Então, agora, todo mundo que faz parte do pelotão já tem acesso à ferramenta de controle de inovações. Quando a gente acessa essa ferramenta, a primeira tela que a gente tem é o fluxo da inovação, tá? Então, a primeira parte é a de análise, onde você cadastra todas as inovações, todas as ideias que você tem, todos os problemas que você quer resolver. Depois a gente tem uma parte de deferimento, que é uma parte de análise dessas inovações que foram cadastradas nos sistemas. Depois a gente tem a parte de produção, que é a parte de transpiração mesmo, que é a parte do trabalho, de pegar essa ideia e transformar em um produto. Depois a gente tem uma parte de homologação, que é para validar se o que você tinha de ideia, o que você planejou, saiu de acordo, né? A gente tem a parte de versionamento, que é uma parte de pacote, a gente vai fechar esse pacote. Uma parte de atualização, que é uma parte de divulgação. E aí a gente tem a última parte, que é a mais importante, que é a parte de atendimento, que é a parte de atendidas. Então, se vê uma ideia, por exemplo, do seu cliente, ela percorreu por todo esse caminho, teve um trabalho ali a ser feito, a parte de atendimento é primordial, que é o momento dele ficar sabendo que a ideia que ele teve foi feita e está em produção. Como que funciona para cadastrar uma nova
ideia na ferramenta de inovação. Então, lá embaixo, no rodapé do aplicativo, a gente tem um botãozinho de mais. Então, clicando no botãozinho de mais, ele vai abrir uma tela de cadastro. A primeira coisa que a gente vai selecionar é o interessado. Hoje, como a gente está utilizando só a gente utiliza a plataforma do Clube Internet, o único cliente que a gente vai ter ali, o único interessado, vai ser o Clube Internet mesmo. Mas se você for cliente do Backsite, você pode ter os seus próprios clientes, tá? Então você consegue, no momento de cadastro de uma inovação, segmentar quem foi que solicitou. Depois a gente tem o produto. Então aqui também, como a gente está utilizando a plataforma do Clube Internet, a gente só tem um produto, só que é o pelotão de ideias. Então eu consigo também segmentar. Esse cara aqui, esse produto é conteúdo, esse produto é gráfica, esse produto é maquinário. Então eu consigo ir também segmentando essa ideia para depois ter o melhor controle. Depois eu tenho um título, que seria uma identificação dessa ideia. Nesse caso aqui eu criei, o meu título é divulgação. E eu tenho um histórico do usuário, que seria o histórico dessa minha ideia. Então, aqui eu vou descrever tudo que eu acho que eu preciso para fazer essa ideia. Então, aqui eu sugeri que tivesse mais conteúdos divulgados, que o pelotão ele fosse mais divulgado na internet, tá? E que para captação de novos membros. Então, essa é uma ideia que eu acho que deveria ter no clube. Depois eu clico em enviar. E aí minha ideia, ela já é cadastrada no sistema. Quando ela é cadastrada, ela recebe um código, né, para me controlar. E aí ela já pegou o primeiro estágio, que é a parte de análise, tá? Então, eu cadastrei uma ideia e depois a gente vai fazer a análise. Então, ela tem o histórico, a data e o horário que eu cadastrei. E aí, esse banco de ideias, ele vai ficar grande. Então, com o decorrer do tempo, ele vai ficar com bastantes ideias. E aí eu começo a fazer a parte de análise dessas ideias. Então, a partir do momento que eu vou analisando essas ideias, eu vou classificando elas. Então, se vocês derem uma olhada, ela tem uma estrela. Essa estrela é meio que uma classificação de prioridade. Então, o sistema ele possui 4 cores, né? A amarela, a verde, a vermelha e a azul. Então, eu vou meio que classificando as minhas ideias para que eu possa colocar no nível de prioridade para que elas possam ser atendidas. E também eu posso fazer, além da classificação, eu posso criar também grupos. Tudo que é amarelo é determinado produto. Tudo que é vermelho, então, eu consigo também segmentar pela estrela. Outro recurso que tem é que durante a classificação dessas ideias, né, a gente vai tendo novas, não são novas, a gente vai analisando melhor essas ideias. E a ferramenta consegue que vocês coloquem alguns comentários. Então, por exemplo, cliquei no botão comentário, eu falei, olha, eu acho que a divulgação para captação de novos membros, na análise que a gente fez aqui na nossa equipe, ela tem que ser mais feita pelo Facebook e pelo Instagram. Então, eu pego uma ideia e vou comentando. Então, eu vou acrescentando novas coisas nessa ideia. E aí, eu cliquei no botão comentar, eu cadastro esse comentário na minha ideia. Depois que eu cadastro, eu começo a verificar junto com a minha equipe o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Por exemplo, a gente vai ter uma ideia, criar um novo Facebook. A gente sabe que essa ideia ela é boa, só que é quase impossível criar uma nova rede social do poder do Facebook. Então, eu tenho o botão de indeferir, que é quando eu falo, essa ideia ela não faz parte do escopo do meu negócio. Então, eu consigo indeferir essa ideia tirada, né? Essa inovação ela é tirada do meu banco de ideias, né? Ela fica guardada e você não precisa mais trabalhar nela. E aí eu tenho a parte de deferir. Então, deferir é quando a ideia está fechada, vai ser feito, então eu clico no botão deferir. Quando eu clico no botão deferir, a minha ideia ela avança no fluxo, que foi que eu expliquei lá no começo. Ela vai para a parte das inovações deferidas. A parte de inovações deferidas é todas as ideias que já estão fechadas. Então, aquilo dali vai ser executado, já houve uma conversa,
e está aprovado e a gente vai executar na nossa empresa. Então, quando eu clico em deferidas, novamente, ele vai me trazer todas as ideias que já foram validadas. Eu vou clicar novamente na minha ideia. E aí, eu já fiz a primeira parte, que era de separação e brainstorm. Agora, eu vou começar a pegar essas ideias e essas inovações, eu vou começar a trabalhar para que elas possam ser gerado um produto e um serviço. Então, lá no aplicativo, a gente tem um botão que é uma engrenagem no menu. Então, eu vou clicar nele. Agora eu vou começar a criar uma sprint. No pelotão, a gente já falou, a Flávia e o Thiago, há um tempo atrás, falou um pouco sobre metodologias ágeis, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a criação de sprint. Então, a gente vai estar criando o grupo de inovações que a gente vai estar trabalhando. Então, eu vou clicar, a primeira coisa, eu vou selecionar o produto, depois eu vou selecionar o cliente, que eu vou estar atendendo, né? Logo em seguida, eu vou selecionar por prioridade, quais as inovações que eu vou estar selecionando. Então, aqui teria 4 cores, nesse caso a gente já está trabalhando com uma que é a estrela amarela, então eu vou clicar em todas as minhas inovações que foram classificadas com a cor amarela, com a estrela amarela. Vou selecionar quem é o profissional dentro da minha equipe, né? Que vai ser responsável por pegar essas inovações e trabalhar para que elas possam ser executadas. Então, lembrando, né? Aqui a gente só está aparecendo o pessoal do pelotão, mas se você tivesse a plataforma do Backsite, a plataforma, eu fosse cliente do Backsite, aparecia toda a sua equipe aqui. Seleciono o profissional. Depois, eu seleciono a ordem de serviço, né? Que seria a tarefa, que também já foi explicado aqui dentro do pelotão, a ferramenta de tarefas, né? E aí eu já separei a sprint. Então, agora as minhas inovações já foram separadas e foi encaminhado, por exemplo, ali para mim, para que eu possa estar executando o trabalho dentro dessas inovações. Quando eu crio essa sprint, todas as minhas inovações, elas também avançam no fluxo do aplicativo. Então, agora a gente já está na parte de produção. Então, aqui, as inovações ficam até que sejam executadas. Quando eu clico lá na parte de produção, ele me traz todas as inovações que estão sendo executadas dentro da minha empresa. E se eu clicar dentro de uma inovação, eu vou ter dois novos botões. O botão de avançar e o de remover a sprint. O de remover a sprint, vamos analisar da seguinte maneira. Eu estou executando o trabalho, só que eu faço a parte de gestão de conteúdo dentro da minha empresa. E dentro da minha sprint, veio uma parte de criação, de criação gráfica. Pô, eu não faço esse trabalho. Então, no momento da classificação de criação da sprint, essa inovação ela veio errada. Então, eu tenho um botão de remover da sprint. E aí eu tiro do meu backlog, das minhas tarefas, essa sprint, essa inovação, porque ela não faz parte do que eu trabalho. Agora, vamos imaginar o botão avançar. Eu estou trabalhando ali no dia a dia, acabei de executar o trabalho de uma inovação. Eu tenho um botão de avançar. Quando eu clico em avançar, eu estou dizendo para todo mundo que trabalha com a plataforma que essa inovação eu já fiz. Ela já está pronta. Então, eu vou pegando dentro da minha sprint, no papel da pessoa que executa, meu trabalho é executar e avançar, executar e avançar. E aí, a sprint, a inovação, ela cai dentro da parte de homologação. A parte de homologação é uma parte de validação de quem teve a ideia ou de quem liberou
ela para ser executada, para verificar se o que foi pedido está de acordo com o que foi produzido. Quando eu clico em homologação, novamente, aparecem todas as inovações que estão ali para que eu possa homologar. Eu clico em uma homologação. E aí eu tenho também dois botões de decisão. Primeiro, eu consigo retroceder para falar, ó, o que foi pedido, o que você fez não foi o que foi pedido. Então, eu volto a inovação para a parte de desenvolvimento, na parte de produção, e eu também posso avançar para a parte de versionamento, que é aí na parte de fechamento de pacote. O importante é que nesse momento, por exemplo, aqui no Backsite a gente utiliza essa ferramenta. Nesse momento, os consultores, eles comentam. Então, por exemplo, a gente pediu para criar um hot site vermelho. E a gente verifica que o site ele veio azul. Então, a gente utiliza a ferramenta para comentar e aí fica um histórico. Todas as ações ficam documentadas aqui. Então, a gente comenta, fala, olha, o que foi pedido pelo cliente foi um hot site vermelho, não foi um hot site azul. E aí a gente volta. Então, até para saber pegar gargalo de produção, a gente utiliza essa plataforma e aí a gente vai inserindo comentários. Uma vez avançado, a gente vem para a parte de versionamento, que aqui a gente fala que é a parte de fechamento de pacote. Então, vamos imaginar de uma campanha, igual essa que a gente fez foi uma campanha, né? Então, uma campanha no Facebook e no Instagram. Então, agora é o momento de verificar se tudo foi feito de maneira correta, se a documentação, se todos os campos foram preenchidos, se o público que a gente segmentou dentro dessas duas redes sociais foi alcançado. Então, aqui é a parte de versionamento, tá? Também um bom exemplo é a parte de gráfica. Essa parte de versionamento poderia ser o momento de fechamento do material que vai ser impresso. Então, essa parte aqui é o de fechamento. Clicando em versionamento, eu vou novamente ver todas as minhas inovações que estão ali esperando para avançar. E aí eu tenho novamente a opção de retroceder ou avançar. Por que eu não marquei o retroceder? Porque é muito difícil você retroceder nessa etapa de versionamento, porque já houve uma homologação lá atrás. Então, alguém já validou o serviço que foi feito. Então, eu sempre vou aqui avançar. Então, eu vou clicar aqui em avançar. Eu vou para o penúltimo estágio aqui, né, que a gente fala, que é a parte de atualização. Aqui, no Backsite, a gente utiliza essa parte de atualização para atualizar a plataforma dos clientes, tá? Mas poderia também ser uma parte de entrega de algum material, alguma coisa desse tipo. Uma vez clicando em atualização, novamente aparece todas as inovações que eu estou trabalhando, que estão ali para a parte de atualização. E aí eu tenho dois botões novamente. A parte de avançar e retroceder. Tá? O retroceder é se no momento da atualização eu tive algum problema. Então, aqui no Backsite, por exemplo, algum problema de servidor, ou na gráfica, uma máquina quebrou, então não pude executar o serviço, eu vou ter que voltar ela para o fechamento de pacote, ou o papel que foi comprado está com algum problema, então eu volto para a parte de versionamento. E a parte de avançar, eu estou falando, olha, foi entregue o serviço. E aí eu vou para a última etapa, que é a primordial, que é o momento que se essa ideia veio de um cliente, eu informo ele que o que ele pediu foi atendido, está em produção e está tudo certo. Então, clico novamente em atendidas. Clico, vai aparecer todas as inovações novamente. Vou clicar em uma inovação e vou ter o botão aqui de informar. Quando eu clico aqui em informar, o sistema verifica, aqui é uma integração com o módulo de saque, que também já foi explicado aqui. Então, aqui é o momento que ele cria um saque, né? Informando o cliente que o que ele pediu foi executado. Então, eu vou selecionar aqui a categoria do meu saque, nesse caso é atendimento, e aqui eu vou estar selecionando um tipo de documento, tá? E vou clicar em enviar. Feito isso, o meu cliente ele foi informado
que aquela ideia que ele teve, ela foi atendida. E se for um cliente interno, ele também recebe uma notificação falando, olha, a sua ideia que foi de divulgar e captar novos membros dentro do pelotão, ela foi executada. Além dessa parte de controle das inovações, o aplicativo ele tem algumas ferramentas. Então, vamos imaginar que eu tenho vários clientes. Então, no menu inferior do sistema, do aplicativo, eu tenho um botão para filtrar as minhas inovações para o cliente. Então, eu clico ali nos quadradinhos, ele vai me dar uma lista de todos os meus clientes. Eu seleciono um cliente, que nesse caso aqui é o clube, né? Ele me traz todas as inovações desse meu cliente, então poderia ter uma lista aqui extensa para controlar. E aí eu consigo verificar o que cada cliente está pedindo, então eu consigo fazer uma análise melhor das inovações por cliente. Eu também consigo fazer uma análise por produto, tá? Então lá no menu inferior eu tenho novamente um botão que é uma caixa. Eu clicando nele, ele me traz todos os produtos que estão cadastrados dentro da plataforma. E aí ele me traz também uma visualização de todas as inovações, todos os pedidos que foram feitos. Eu consigo também ir ali verificando o que eu tenho para o produto. Por último, eu consigo também pesquisar, fazer um filtro do que está acontecendo e o que eu tenho de inovação dentro do aplicativo. Então, eu vou clicar no botão de pesquisa, que é uma lupa. Ele me traz um filtro que eu posso pesquisar por data de cadastro das inovações, eu consigo pesquisar por interessado, se eu estiver utilizando dentro da minha empresa, consigo pesquisar por produto, por estágio dessas inovações. E aí, uma vez pesquisando, clicando no botão pesquisar, ele me traz novamente a lista dessas inovações. Se eu clicar nela, eu tenho um maior detalhe da inovação que eu pesquisei. Tá bom? Então, esse é o módulo de inovação que ele é utilizado para contribuir no controle e planejamento das inovações, que foi o assunto que o Emerson abordou.